Olá, meu nome é Laine Bordim e eu vou apresentar o meu trabalho sobre domesticação de cães. Então, inicialmente a gente achava que os cães descendiam diretamente do lobo cinzento, sem que houvesse híbrido entre eles. Isso porque os cães e os lobos compartilham cerca de 99,8% do DNA em comum. Em geral, a morfologia deles é bastante semelhante. Eles possuem orelhas para cima, focinho comprido, corpo alongado, de tetrápode normal, possuem uma ótima audição, um ótimo poder olfativo, cauda, pelos pelo todo o corpo, e em geral a morfologia deles apresenta uma única diferença: os lobos costumam ser muito maiores, né? Assim, esteticamente falando por fora, né? No entanto, existe uma grande diferença entre os lobos e os cães, que é em relação ao comportamento deles, que tem uma distinção muito grande se comparada ao DNA. Eles compartilham cerca de 78,9% do padrão comportamental, o que é bem diferente. Isso mostrou, através também de pesquisas com DNA mitocondrial e anatomia comparada, que os cachorros não descendem diretamente dos lobos, mas sim que existiram híbridos entre eles. Outro motivo que faz com que a gente tenha essa certeza que houveram híbridos é que a gente não conseguiu ainda, até hoje, domesticar diretamente um lobo cinzento. Eles não conseguem ser domesticados. Por isso, os cães são considerados uma subespécie de lobos, que a gente separa eles. E eles são chamados de canis lupus familiares. Quando se deu mais ou menos essa separação entre os lobos e os cães? Por volta de 15 a 30 mil anos atrás, o que é bem pouco em termo evolutivo, e mostra como os humanos fizeram uma grande pressão evolutiva nesses lobos, primeiros lobos, assim, híbridos, para que mudasse principalmente o comportamento deles. Essa época, onde teve essa aproximação, os humanos ainda eram caçadores-coletores. Onde isso começou? Começou em pontos diferentes, não todos na mesma hora, com um registro só, foram vários híbridos surgindo em diferentes áreas, mas naquela região da Euroásia, o que não é incomum, visto que as primeiras grandes civilizações humanas também surgiram nessa região. E também o registro mais fóssil mais antigo que a gente tem de um híbrido de cão e lobo é um crânio encontrado numa caverna da Bélgica de 36 mil anos atrás. Por que isso começou? A gente não sabe muito bem o que levou a isso, mas existem duas principais hipóteses de como começou. A primeira diz que os homens domesticaram diretamente o lobo, escolhendo eles e impondo a convivência, o que é considerado a menos provável, visto que a gente não consegue nem ainda domesticar um lobo. Já a teoria mais aceita é que os lobos mais tolerantes com os humanos, vieram se aproximando aos poucos para comer o resto das comidas dos humanos e foram se autodomesticando. Inicialmente, provavelmente para os humanos, isso não foi visto como vantajoso. Porém, os híbridos, eles se protegiam dos outros animais. E como eles estavam próximos aos humanos, por consequência, eles também protegiam os humanos. E, nesse sentido, a gente começou a ver uma vantagem em incentivar cada vez mais essa aproximação, passando também a caçar juntos. Até hoje, os lobos cinzentos e os cachorros conseguem acasalar e deixar descendentes férteis, ou seja, essa separação, por mais que eles tenham comportamentos diferentes, não ocorreu. Eles ainda conseguem. A gente também consegue ver outras modificações. Por exemplo, com a criação da agricultura e criação de animais, os homens passaram a se fixar. A partir disso, começou a necessidade de uma seleção mais acentuada e para selecionar cachorros mais obedientes. Isso porque eles não podiam atacar o nosso rebanho. Então, a gente precisava começar a selecionar os mais dóceis e os mais obedientes.
Outra coisa que a gente consegue ver essa aproximação, o quanto influenciou, é que os lobos e os cachorros, eles possuem alguns genes para metabolizar amido, só que os cachorros possuem 8 vezes mais. Ou seja, a nossa plantação, a nosso novo forma de alimentação também influenciou deles, porque a gente começou a oferecer também outros tipos de alimentos, o que fez com que eles tivessem que desenvolver outros métodos para digerir isso, por isso tem 8 genes a mais. E foi assim que os humanos selecionaram os cachorros mais dóceis e mais obedientes, o que mudou muito o comportamento entre os lobos e os cachorros. Por fim, isso tudo só aconteceu porque os cachorros e os lobos são animais muito sociáveis entre si. Eles não nos veem como um ser à parte, e sim como parte da matilha deles, como se nós fôssemos lobos também. E para que teu cachorro te obedeça, é muito importante que ele te veja como o líder da matilha, assim como ele veria um outro lobo alfa. E por isso a gente pode dizer que a gente meio que teve uma correlação e uma coevolução juntos, tornando o nosso lado muito mais significativo do que além de uma ferramenta. Hoje em dia nós somos amigos e quase família. Tanto eles consideram a gente, quanto a gente considera eles. E é isso. Muito obrigada. E